Na verdade, o Brasil costuma chamar de jornalista dono de jornal. Dono de jornal é jornalista. Dono de jornal é empresário, né? O jornalista é o que amassa o barro. O jornalista é o que calejou os dedos na Hamilton, né? Hoje está mais leve porque é o computador. Mas jornalista é aquele que vai atrás dos fatos, é aquele que produz texto, é aquele que produz pensamento, né? São sejam editorialistas, sejam repórteres, sejam, enfim, editores ou diagramadores. Diagramador é jornalista, né? A gente tem que pensar que jornalista é isso, né? Então, quando a gente pensa no Lacerda, no Gustavo de Lacerda, que originalmente tinha um outro nome, ele vai mudar o nome. Eu depois vou procurar aqui na minha pesquisa como era o nome de Gustavo. Mas é por isso que também tem essa coisa de pais desconhecidos. Tem poucas informações sobre esse personagem, né? Esse personagem que nasce num tempo, né? Ele nasce na segunda metade do século XIX, e ele nasce num tempo em que se fazia muita distinção entre o pardo, né? O mulato, o mestiço, vamos dizer assim, e o preto, né? Nós, quando adotamos o termo negro, né, tentamos fazer uma fusão de todos, né, de todos os afrodescendentes, mas havia sim uma distinção muito clara, tanto que no Rio, né, aí no Rio, sabe-se que tinha a Irmandade dos Homens, a Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pardos. Ou seja, até nesse sentido havia uma distinção, né? O Lacerda, ao chegar no Rio de Janeiro, ele ainda encontra uma boa receptividade, que Oswaldinho de Camargo faz questão de dizer, né, sempre, né? Mas ele não era um preto como eu, né? Que tive que sofrer mais para vencer, né? Eu sei, eu procuro evitar essas distinções, né? Finalmente achei aqui Gustavo Adolfo Braga, né? Que nasceu ainda quando Florianópolis se chamava Nossa Senhora do Desterro. Enquanto falava com vocês, eu fui procurando aqui a pesquisa que eu fiz. Mas, voltando para essa história, é muito importante que a gente veja que esse personagem consegue, também graças a essa certa flexibilização encontrada pelos mulatos, né, que não eram brancos, deixa muito claro, porque aí fica parecendo, não, para eles tudo era mais fácil. Não é verdade, né? Muitos tiveram muita dificuldade por sua origem africana, né? A origem dos seus antepassados, mas, de alguma forma, a gente vê que ele consegue um emprego, consegue trabalhar na imprensa, ele vai passar por alguns jornais importantes, né? Ele chega a passar até no Jornal do Brasil, né? Então poxa, né? É muito um outro padrão de jornalista, né? Quando nós vamos, porque o convite era para falar de imprensa negra, e uma das características muito de que todo mundo que vai falar de imprensa negra fala é a efemeridade, é a realização de poucos números, conseguiu publicar poucos números e não sei o quê. Eu digo, olha, não importa se publicou um número a imprensa negra, porque usou os recursos de imprensa para se comunicar com a sua comunidade, para tentar inserir sua comunidade nesta sociedade brasileira.
Então, eu sou um defensor, sim, dos tantos quantos veículos que surgiram nesse Brasil inteiro e que faltam duas coisas. Uma grande pesquisa que levante o volume de veículos, né? Há grandes estudos muito bons. Nossa querida Ana Flávia Magalhães Pinto tem uma pesquisa ótima das redes no século XIX, das redes de jornalistas negros, né? Aqui nós tivemos também uma pesquisa importantíssima que levantou cerca de 120, entre 120 e 150 jornais considerados de imprensa negra aqui em São Paulo, aí sim, a partir do Menelik, né? Que é de 15 até 64, né? O mais antigo é o Baluarte, né? O mais Não, antigo. existem muitos. Olha, a gente, quando fala em imprensa negra, Luiz Paulo, o nosso querido Nabor nos lembrou que o Francisco de Paula Brito, em 1833, criou um jornal chamado O Homem de Cor. Depois, esse jornal mudou para O Mulato ou O Homem de Cor, né? Mas em 1833, 25 anos depois que nasce a imprensa. Então, nós não estamos tão longe assim da origem da imprensa brasileira, né? É muito importante entender isso. Então, lá atrás teve isso. A gente tem vários, não dá para falar que o mais antigo é o Baluarte, porque É o que que a se gente sabe tem, até então. e o que a gente tem são pouquíssimos estudos, né? Mas você teve imprensa negra no Recife, você teve em Salvador, você teve em Minas Gerais, tem no Rio Grande do Sul, né? Você tem Sim. revista no Rio Grande do Sul, você tem pelo Brasil afora muita coisa considerada imprensa negra. Por quê? Eu defino imprensa negra assim como Oswaldo de Camargo define a literatura negra, né? Que é a imprensa negra é nós falando em primeira pessoa, né? Nós não escrevemos só para os nossos, nós escrevemos para quem quiser ler. Porém, falando em primeira pessoa, porque até então nós somos objeto de estudo, nós somos citados, nós somos descritos pelo olhar da imprensa em geral. Agora, quando os clubes sociais criam os seus veículos de comunicação, quando, por exemplo, já na década de 80, Gueledés cria a revista Pode Crer, né, para falar do hip hop, né? Quando, na década de 70, foi criado o Jor Negro aqui em São Paulo, né? Nós estamos falando né? Nós estamos falando de imprensa negra, né? Nós estamos falando de uma grande e ativa imprensa negra. A gente tem que lembrar que os nossos recursos eram parcos, porque nós não éramos frutos desse empresariado de comunicação, desses monopólios, dessas coisas gigantes. Então, quanto jornal de imprensa negra foi feito no mimeógrafo, né? Eu tenho aqui em casa um exemplar da Árvore das Palavras, que era um jornal feito por um grupo do qual fazia parte o nosso querido Jamul Minca, né? Ou seja, era uma coisa produzida no mimeógrafo ainda, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente teve comunicação de imprensa negra. Viu, Marcos? Quando nós criamos a Cogira aqui em São Paulo, uma das colunas de sustentação dessa comissão de jornalistas pela igualdade racial era exatamente isso. A primeira delas era discutir a presença de negros e negras nas redações, né? Essa era uma questão. A segunda coluna era como os veículos de comunicação trabalham o noticiário e as questões raciais, era a segunda.
Mas a terceira era exatamente essa: como as escolas de comunicação informam os seus alunos das questões raciais e da nossa imprensa produzida desde o século XIX. Então, é muito importante a gente fazer esse levantamento. É muito importante entender que se produziu muito conhecimento, porque era um veículo, né, que ia de encontro à imprensa hegemônica, que tentava transformar em normal, normalizar. Ser normal é ser branco, né? A gente podia ser tolerado, ser aceito. E aí a gente produzia uma comunicação mostrando quem éramos. Não foi por acaso que eu estava lá no primeiro número da revista Raça, porque nós dizíamos: a primeira coisa que precisa fazer é construir a autoestima do nosso povo. É preciso que a gente se veja, né? É preciso que a gente se veja na capa das revistas, né?